Há muitos anos, nas profundezas de uma floresta densa e escura, erguia-se uma ferrovia abandonada. Essa ferrovia, outrora cheia de vida e vitalidade, havia caído em desuso, esquecida pelo tempo e pelas pessoas. Mas havia algo de extraordinário e sinistro nela. O lendário Trem Fantasma. A ferrovia abandonada, conhecida como Ferrovia Leste, cortava uma parte remota da floresta, onde poucas pessoas se aventuravam. Era um lugar onde os sons do passado ecoavam nas trilhas enferrujadas e onde as sombras da história se misturavam com a escuridão da noite. A lenda do Trem Fantasma havia sido transmitida por gerações, e os habitantes locais acreditavam que o trem ainda vagava pelos trilhos, levando almas perdidas para um destino desconhecido. A história começou a tomar forma quando um jovem intrépido chamado Ethan decidiu explorar a Ferrovia Leste. Ele era fascinado por histórias de fantasmas e mistérios desde criança e estava determinado a descobrir a verdade por trás da lenda do Trem Fantasma. Com uma mochila cheia de equipamentos de investigação e uma lanterna forte, ele adentrou a floresta, determinado a desvendar o enigma. À medida que Ethan se aprofundava na densa floresta, a vegetação tornava-se cada vez mais densa, engolindo os trilhos enferrujados. A trilha estava quase apagada pela vegetação, e ele teve que usar a lanterna para encontrar o caminho. A cada passo, o silêncio opressivo da floresta parecia pesar sobre seus ombros. Finalmente, após horas de caminhada, Ethan encontrou o que procurava: os trilhos da Ferrovia Leste. Eles se estendiam à sua frente como serpentes de metal, desaparecendo na escuridão da floresta. A lua estava alta no céu, lançando uma luz prateada sobre os trilhos, tornando-os ainda mais sinistros. Ethan começou a seguir os trilhos, seu coração batendo rápido em antecipação. Ele tinha ouvido histórias de pessoas que haviam desaparecido na Ferrovia Leste, e o medo começou a se instalar em sua mente. Mas sua curiosidade o impelia a continuar. Conforme ele avançava, Ethan começou a notar sons estranhos ao seu redor. Rangidos e sussurros, como se a própria floresta estivesse viva e sussurrando segredos antigos. A lanterna vacilava, lançando sombras assustadoras nas árvores. Foi quando ele a ouviu. O som distante de um apito de trem. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto ele girava a lanterna em busca de qualquer sinal do trem. E lá estava ele, emergindo das sombras. Um trem antigo, coberto de poeira e ferrugem, seus faróis fracos cortando a escuridão. O coração de Ethan disparou enquanto ele observava o Trem Fantasma se aproximar. O trem não parecia real. Era translúcido, como se fosse uma aparição de outro mundo. Ele ficou paralisado, incapaz de se mover enquanto o trem passava por ele, e as janelas vazias revelavam assentos vazios e sombras indistintas. Quando o Trem Fantasma finalmente desapareceu na escuridão da floresta, Ethan recuperou sua coragem e decidiu segui-la. Ele pulou nos trilhos e começou a correr atrás do trem, a lanterna em mãos. Mas à medida que corria, a floresta ao seu redor parecia se transformar. As árvores se tornando mais sombrias e distorcidas, o ar tornando-se mais pesado e carregado de melancolia. Ethan sabia que havia entrado em um mundo diferente, um lugar onde as regras da realidade não se aplicavam. Ele continuou a seguir o Trem Fantasma, desesperado para desvendar o mistério, mas o trem parecia interminável, indo cada vez mais fundo na escuridão. Horas se passaram, ou talvez dias. Ethan havia perdido a noção do tempo. Ele estava cansado, com fome e exausto. A floresta ao seu redor havia se transformado em um pesadelo distorcido, e ele começou a temer que nunca mais encontraria o caminho de volta para casa. Foi então que ele viu uma figura na escuridão à frente. Era uma menina vestida com roupas antigas e olhos tristes. Ela parecia real, mas ao mesmo tempo etérea, como se fosse uma aparição. A menina olhou para Ethan com tristeza e sussurrou: "Você também está perdido, não é?" Ethan assentiu, incapaz de falar. A menina estendeu a mão para ele, e ele a seguiu em direção a uma luz distante que brilhava na escuridão. Enquanto eles se aproximavam da luz, a floresta começou a desaparecer, e Ethan percebeu que estava voltando para o mundo real. Quando ele finalmente acordou na beira dos trilhos, a luz do sol banhando seu rosto, ele percebeu que sua aventura na Ferrovia Leste havia terminado. Ele nunca mais encontrou o Trem Fantasma ou a menina misteriosa, mas sua vida foi transformada para sempre. Ethan voltou para Green Hollow com uma história incrível, uma história que ninguém acreditaria se ele não tivesse vivido. A Ferrovia Leste e o Trem Fantasma permaneceram um enigma,
uma parte obscura da história da cidade que intrigaria as gerações futuras. E Ethan, para sempre marcado pela experiência, sabia que havia algo no mundo além da compreensão humana, algo que espreitava nas sombras da realidade, esperando ser descoberto.